Meus amigos, bom dia, seguidores do canal. Um domingo abençoado com Deus. Hoje é 7/6/2026. Trago mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo para o canal. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, com o tema resposta a perguntas acerca do casamento. Em 1 Coríntios, capítulo 7, resposta à pergunta acerca do casamento. É o tema da mensagem. No versículo 1, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria. Aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já falando sobre acerca do casamento. O apóstolo Paulo, ele nunca casou. Ele ficou solteiro e morreu solteiro na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são 9 horas aí, são 11h26. Então vamos aqui. Quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Viu? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, cada uma tenha o seu próprio marido. É sobre o casamento.
ele diz assim: bom seria que todo homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O mundo está cada vez pior. Está igual Sodoma e Gomorra. A terra está cheia de violência, prostituição. As mulheres não querem mais saber de trabalhar em casa de família, que está ganhando dinheiro fácil. Agora elas não são prostitutas, agora são profissionais do sexo. Viu? Mas o apóstolo Paulo aqui está falando, ele diz aqui no versículo 1: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. No versículo 3, o marido pague à mulher a devida benevolência e dá sorte à mulher ao marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. No versículo 5, não vos fraudeis um ao outro, não por consentimento, por consentimento mútuo, por algum tempo, para vós aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Olha o apóstolo Paulo já explicando. Primeiro, entrar em oração, se consagrar a Deus, para Satanás, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Versículo 6. Digo, porém isso, que por permissão
e não por mandamento. Versículo 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. A mulher, ela aguenta ficar sozinha. Mas o homem não aguenta. O homem não aguenta. Então tem que casar. O apóstolo Paulo está falando aqui explicadinho. Viu? Porque o mundo está como Sodoma e Gomorra. Viu? Sodoma e Gomorra. Prostituição. Adultério. Adultério é um pecado grave. Pecado contra Deus. O marido sai de casa, deixa sua esposa em casa, aí vai à procura das mulheres alheias, da vida. É da vida. Elas estão lá na casa da prostituição, estão lá vendendo seu corpo, estão faturando, estão ganhando. Aí o marido deixa a esposa em casa. Isso é traição. Viu? Então o apóstolo Paulo está falando, bom seria que todos os homens fossem como eu mesmo, não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Então vamos aqui. No versículo 6. Não, versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o dom, o seu próprio dom, de uma maneira e outro
de outra. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes ficarem como eu. Viu? No versículo 9, mas não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se é viver amigados, morar juntos. Então é melhor casar, porque morar juntos, viver amigados, da mesma maneira, está em pecado de adultério. Aí o casal que é evangélico, cristão, servo de Deus, não pode se batizar nas águas e nem pode participar da ceia, porque está vivendo uma vida em pecado de adultério. Viver abrasados, amigados, morando juntos, não pode. Tem que casar primeiro, no civil e religioso primeiro. Casar, para depois se batizar nas águas e participar da ceia do Senhor. No versículo 10, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. A mulher não se aparte do marido, versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, é viver os dois juntos, casados, viver na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, bem casados, batizados nas águas e participando da ceia do Senhor. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha 44 anos de idade. O Senhor recolheu minha mãe no ano 2000 e casei com 44 anos. E graças a Deus que o casamento
Deus abençoou e confirmou. E já vamos para 25 anos de matrimônio. Bodas de prata. É melhor casar tarde do que melhor casar cedo, novinho. Aí casa cedo, casa novinho, aí qualquer coisinha, eu quero divórcio. Vão se separar, vão se divorciar, não vão desfrutar nada. O casamento, muitos pensam que casamento é sexo. Não é isso. O casamento, ele é uma parceria. Ele é uma parceria, é um companheirismo. O esposo ser companheiro da esposa, a esposa ser companheira da esposa. Não é somente sexo, desejo da carne. Não, não é só isso não. Viu? Não é só isso não. No versículo 12, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar, não a deixe. Não a deixe. Do versículo 13, e se alguma mulher cristã tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. No versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Pela mulher descrente é santificada, a mulher descrente é santificada pelo marido. Outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Se o marido cristão tem a mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe.
E se a mulher cristã tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Imundos para imundos, mas agora são. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, ou o irmão ou a irmã está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Para a paz. No versículo 16, de onde sabes de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, o marido se salvarás a sua mulher. No versículo 17, e assim cada um ande como Deus repartiu, como o Senhor chamou, é o que ordeno todas as igrejas. Todas as igrejas. 18. Porém, estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamando, estando incircuncidado, não se circuncide. No versículo 19, a circuncisão é dada, as incircuncisão nada a circuncisão, nada a incircuncisão, nada, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Vede cada um que fique na vocação que foi chamado. 21. Foste chamado
Sendo servo, não dê cuidado se ainda pode ser livre. Aproveita a ocasião. Casamento é muito sério. Casamento é muito sério. Viu? Então, no versículo 21, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também, que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. No versículo 23, foste comprado com um preço, por bom preço. Não vos façais servo dos homens. 24. Irmãos, cada um que tenha diante de Deus no estado em que foi chamado. 25. Ora, quantas virgens agora vem as virgens, as donzelas, viu? As donzelas virgens. Quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como tem lançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tem muita coisa aqui, viu? Tem muita coisa. Para ser fiel. No versículo 26. Vai até o versículo 40. No versículo 26. Tenho, pois, bom por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim ligado
assim está ligado à mulher. Não busque separar-te. Estás livre de mulher. Não busque mulher. Se o homem está livre da mulher, não busque. No versículo 28. Mas se te casares, não peques. Se te casares, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. Na carne, eu queria poupar-vos. O apóstolo Paulo. Versículo 29. Porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que está é também os que têm mulheres, seja como se as não tivesse. No versículo 30, os que choram como se não chorasse, e os que se folgam como se não folgasse, os que compram como se não possuísse. No versículo 31, os que usam este mundo como se dele não buscasse, porque a aparência deste mundo passa. Versículo 32. E bem queria eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Cuida das coisas do Senhor.
em como lhe agradar ao Senhor. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, em como lhe agradar ao Senhor. Versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor. Para ser tanto como no corpo, como no espírito, para ser santa, como no corpo, como no espírito, porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar ao marido. A palavra de Deus, ela adverte: case, melhor do que se abraçar. Viu? No versículo 35, digo isso para proveito vosso. Pessoal, me dá só um minutinho. No versículo 35, digo isso
para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente e conveniente para vós, unidos ao Senhor, sem distração alguma. 36. Mais alguém diga que trata dignamente sua virgem, se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal que quiser, não perca, casem-se. Viu? Casem-se. No versículo 37, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu seu coração guardar sua virgem, faz bem. Viu? Guardar sua virgem faz bem. No versículo 38, de sorte que a dar em casamento faz bem, mas que não dá em casamento faz melhor. 39. A mulher casada, ligada pela lei, a mulher casada ligada pela lei, todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser.